Olá, alunos! Nós vamos agora fazer a nossa correção da avaliação diagnóstica de retorno de português do quarto ano, referente às habilidades essenciais que os alunos devem ter para prosseguir no próximo ano. Essa avaliação foi feita no mês de dezembro. Número 1. Leia o texto abaixo. Quá, quá, quá. Pili, Pali e Poli eram trigêmeos. Quá, 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 ouviu a mãe Mona. Os filhotes foram em direção à lagoa. Plift, pleft, ploft. Mas, ao saírem da água, pegaram a mesma rã. Há na lagoa tudo o que vocês três precisam. Nós somos três? Exclamaram os trigêmeos. Eles não tinham pensado nisso. Eles não eram um, e sim três. Pili nadou em direção aos juncos. Pali nadou em direção aos juncos. Poli nadou. Chega, disse Pili. Parem de me seguir. Pali, vai por aqui. Poli, por lá. O primeiro a chegar aos juncos será o vencedor. Até que enfim, pensou Mona, observando os filhotes. Nesse texto, a expressão plift, pleft, ploft foi usada para indicar a mamãe pensando, a rã falando, os filhotes entrando na água, os filhotes grasnando. Letra C é o barulho dos filhotes entrando na água. Tá aqui, ó, plift, pleft, ploft. Em seguida o texto já fala, mas ao saírem da água, então aqui eles estavam entrando, tá? Nós chamamos esses barulhos que aparecem de onomatopeia. Questão 2. O burro na pele do leão. Era uma vez um burro que estava cansado de ser burro. Como não tinha tamanho para ser um elefante, muito menos um rinoceronte, decidiu ser leão. Aquele era um burro sortudo, pois no mesmo dia encontrou uma pele de leão na mata. Então ele vestiu a pele e foi passear pela floresta. A cada passo que dava, ele se sentia como o verdadeiro rei das selvas. Ninguém zombou dele ou pensou em usar seu lombo para carregar sacos de comida. No dia seguinte, encontrou seu dono e resolveu pregar-lhe uma peça. Avançou em sua direção e urrou como um leão. Bem, ele tentou urrar como um leão, mas zurrou como um burro. O homem desconfiou e, observando melhor, descobriu que o estranho animal tinha orelhas grandes e pontudas, orelhas de burro. Num gesto rápido, puxou a pele do leão. Ah, eu sabia! Então o homem colocou a pele de leão sobre o lombo do burro e, montando sobre o bicho, trotou para casa. La Fontaine. De acordo com esse texto, quem o burro encontrou no dia seguinte? Preciso sempre estar voltando no texto. No dia seguinte, encontrou seu dono. Alternativa A, o dono. Nesse texto, o homem demonstrou ser atrapalhado, esperto, preguiçoso, sortudo. Ele foi esperto, né? Porque ele observou que as orelhas não eram do leão, né? Ele não urrou como um leão, ele zurrou como um burro. Então, a esperteza fez ele descobrir que não era um leão. 4 e 5. Bem simples, né? Você tinha apenas que observar as figuras e colocar o nome da figura. Letra A, chinelo.
Alternativa 4, né? E a 5 era uma abelha. Leia o texto abaixo. O relógio, de Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nesse texto, a expressão tic-tac foi usada para indicar a noite chegando, a procura da alegria perdida, o dia nascendo, o som do ponteiro do relógio. Alternativa D, né? Então, quando a gente lê em versos, a gente percebe, né? Olha, dia e noite, noite e dia, tic-tac, 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 o som do ponteiro. Leia o texto abaixo. Prepare seu pijama, escova de dentes, travesseiro preferido e avise para o papai e mamãe que a festa é só para meninas. Dia 14/3, às 19 horas, até às 11 horas do dia 15/3. Ana Luísa, 8 anos. Esse texto serve para contar uma história engraçada, ensinar a escovar os dentes, fazer um convite, vender um produto. Então, esse texto, ele é característico de um convite, né? Ele tem quem está mandando o convite, que dia, qual o horário, o que vai ser a festa. Então, todos esses itens são características de um convite. Leia o texto abaixo. Cássio e Melissa. Cássio é um sorveteiro muito sossegado. De manhã, ele gosta de comer pêssego enquanto cuida dos girassóis e de seu jardim. Ele cuida para que os pássaros não acabem com suas plantas. Certo dia, os pássaros vieram em bando e bicaram os seus girassóis. Cássio assobiou, tossiu e nada. Ele não conseguiu assustar aqueles pássaros. Aí chegou a professora Melissa, que pegou a vassoura e saiu dando vassouradas no ar para assustar os passarinhos. Onde acontece essa história? Em um colégio, em um jardim, na floresta, na sorveteria. Tá? Então, ele era um sorveteiro, mas não acontece numa sorveteria, né? Ele cuida dos girassóis que ficam no seu jardim. Leia o texto abaixo. Adoção. A minha mãe tem um coração de ouro. Ela resgata animais de rua e coloca para adoção. Ela já conseguiu lar para um monte de gatos e cachorros. Mas e se aparecerem outros bichinhos? Ela tenta arrumar lugar para eles também, ué. Puxa, sua mãe é especial e... Cebolinha, o que você está fazendo com Sansão? Não, Cebolinha, não posso arrumar um lar temporário para um coelhinho de pelúcia, nem para ele e nem para você. Então, Cebolinha foi atrás da mãe, tentando um lar temporário, tanto para o Sansão como para ele mesmo. Por que será? Vamos ver as alternativas. 9. Nesse texto, Cebolinha queria arrumar um lar temporário para ele e o coelho, por quê? Porque ele era amigo do coelho de pelúcia? Ele estava com medo da Mônica? Gostava da atitude da moça? Gostava dos animais de rua? Ele estava com medo da Mônica, né? Então, ele queria que ela escondesse eles. Número 10. Ainda nesse texto, o nome Cebolinha foi escrito com letras grandes, escuras, para indicar que a Mônica estava
chorando, gritando, soluçando ou tossindo? Ela estava gritando, né? Então, uma maneira de expressar a força com que ela falou o nome dele. Leia o texto abaixo. Brasileirinha. Em abril, existem duas datas importantes para alguns brasileiros. O dia 21, que é a morte de Tiradentes, que lutou pela independência do Brasil, considerado herói nacional. E o dia 22, que foi quando o primeiro europeu pisou em terras brasileiras. E que tal falar um pouco de uma espécie que hoje é muito rara, mas que era encontrada aos montes há séculos quando aconteceram esses dois fatos? O pau-brasil. O pau-brasil, uma árvore símbolo do nosso país, é hoje uma espécie rara. Você sabe que essa árvore é protegida por lei e não pode ser cortada nas florestas? Ela é símbolo do Brasil, tem valor histórico e um dia todinho só para ela, 3 de maio, Dia Nacional do Pau-Brasil. No período da colonização, quando o território brasileiro era de Portugal, é possível que a grande exploração e a importância econômica dessa espécie tenha gerado a mudança do nome do nosso país de Terra de Santa Cruz, dado pelos portugueses no século XVI, para Brasil. Então, de acordo com esse texto que nós lemos, vamos responder as perguntas 11 e 12. Qual o assunto desse texto? Está falando da independência do Brasil, das terras brasileiras, do pau-brasil, dos portugueses. Então, o principal assunto aqui é o pau-brasil, a árvore que foi encontrada na época do descobrimento. E a número 12. No trecho, ela é o símbolo do Brasil. A palavra ela está no lugar de árvore, tá? Então, quando fala ela é o símbolo do Brasil, ela está no lugar, está substituindo a palavra árvore, tá? Aqui a frase, ó. Ela é o símbolo do Brasil. Ela quem? Essa árvore, tá? Então, alternativa A. Mais um texto de Sônia Robato. Água de Gigi. Água na Gigi. Meu querido diário, minha vida é cheia de aventuras. Escapei de morrer queimada outro dia, para quase morrer afogada ontem. Tudo aconteceu porque a tia Beta inventou de fazer um piquenique na beira do rio. Convidou minha mãe, Margarida, onde aquelas duas sobrinhas dela, Aninha e a Joaninha, e aqueles dois meninos que vivem brigando, o Lucas e o Marcelo. Saímos de casa bem cedo, porque a tia Beta gosta de fazer tudo bem cedinho. Fomos os primeiros a chegar lá no rio. Os meninos foram pescar e as meninas resolveram subir numa mangueira. E eu fiquei ali na toalha, pertinho da cesta de piquenique com a tia Beta. O dia estava muito bonito, mas de uma hora para outra o tempo virou. O céu ficou preto e começou a chover com raios e trovoadas. Todo mundo ficou parecendo uns pintos molhados. Aí a tia Beta cobriu a cabeça com a toalha e, sem querer, me jogou no rio. E eu, pobre de mim, fui descendo pela correnteza abaixo. Ah, meu diário, foram momentos horríveis, até que eu vi um grito do menino Lucas. Olha, Gigi, a boneca da Margarida. E sabe o que ele fez? Me puxou com a vara de pescar. A vida de uma boneca de pano não é fácil, só eu que sei. Adeus, meu querido diário. Gigi. Então, esse texto é um texto de um diário. Vamos ver as alternativas. De acordo com esse texto, quem inventou de fazer o piquenique na beira do rio? Beta, Joaninha, Lucas ou Marcelo? Foi a Beta, letra A.
Esse texto serve para anunciar a venda de um brinquedo, convidar alguém para uma festa, ensinar alguém a nadar no parque ou registrar os acontecimentos vividos. Letra D. Então, quando eu escrevo um diário, eu escrevo aquilo que está acontecendo no meu dia a dia, por isso que chama diário. Então, ele serve para registrar os acontecimentos do dia a dia. Leia o texto abaixo. Crianças leem para gatos abandonados nos Estados Unidos. Um projeto criado em agosto de 2013 tem se tornado cada vez mais conhecido depois da divulgação de uma foto que mostra um garoto lendo, isso mesmo, para um gato. A cena é resultado da iniciativa Amigos do Livro, que convida crianças a visitarem um abrigo e a lerem para gatos abandonados. Segundo o site do abrigo, o próprio filho da criadora do programa serviu de inspiração. Qual é o assunto desse texto? A criação de gatos? A divulgação de livros? O abandono de gato nos Estados Unidos? Ou um projeto de leitura para gatos abandonados? Então, se a gente não prestar bem atenção no texto, a gente fica em dúvida, né? Porque fala sobre tudo isso, fala de criar gatos, fala de divulgar livros, fala do abandono dos gatos, só que esse é um projeto de leitura para gatos abandonados. Então, é necessário sempre voltar ao texto para registrar a sua alternativa. Leia o texto abaixo. Passeio ao museu. Hélio, Bela, Zé, Bia e Nino foram visitar o museu da cidade. Bia foi a guia. Hélio, não corra, você pode se machucar. Bela, não coma biscoitos de polvilho, vai sujar todo o museu. Zé, não grite, o segurança vai chamar sua atenção. Nino, cuidado com a mochila, não derrube nada. E você, Bia, não pode fazer o quê? Disseram em coro os amigos. Eu não posso me descuidar de vocês, riu Bia, abraçando todos os amigos. Nesse texto, Bia demonstrou ser bagunceira, cuidadosa, curiosa, inteligente. Ela era cuidadosa, né? Ela também estava com uma missão, que era cuidar dos amigos. Leia o texto abaixo, o desafio. Numa bela manhã de sábado, toda a bicharada estava reunida, inclusive Tatá, o grilo sabichão e a formiga Nina. Os dois, como sempre, viviam brigando e disputando para saber quem corria mais. Tatá propôs um desafio para Nina, assim iriam tirar essa dúvida. Eles marcaram uma corrida. Tatá ficou zombando de Nina, pois ela nunca conseguiria ir ao outro lado da floresta por ser pequena. Chegou a hora esperada, todos estavam lá, então a corrida começou. O grilo saiu na frente, depois ficou cansado e decidiu tomar um pouco de água num riacho que tinha ali perto. Nem se preocupou com o tempo, pois achava que a formiga nunca iria ganhar. Chegando ao riacho, ele encontrou uma barata e os dois começaram a conversar. Nada do grilo lembrar da corrida. Quando se lembrou, era tarde demais, pois Nina já tinha vencido. O que fez que essa história acontecesse? Tatá perder a corrida, Tatá propor um desafio a Nina, Tatá ser sabichona, Tatá tomar água no riacho. O desafio, né? Então, essa história acontece porque ela propôs um desafio, que era ver quem chegava do outro lado do rio primeiro. 18 ainda desse texto. De acordo com esse texto, Tatá ficou zombando de Nina,
Pois Nina foi mais rápida na corrida? Nina nunca conseguiria ir ao outro lado da floresta? Tatá fez uma nova amizade com uma barata? Tatá propôs um desafio a Nina. Ela zombava porque ela achava que nunca que ela ia conseguir chegar do outro lado da floresta. Tanto que ela até se esqueceu, né? Próximo texto. Esse texto é um texto não verbal, não tem palavras. Nós precisamos acompanhar as cenas para ver o que está acontecendo, tá? Então, aqui primeiro está a Magali, a Mônica. No segundo texto, passando um perfume. No terceiro, olhando no espelho. No quarto texto, ela sai toda cheirosa, tá saindo até o cheirinho. E no quinto texto, o Cascão, que não gosta de limpeza, coloca até uma máscara, né? Essa máscara não é do coronavírus. Essa máscara, por que será que ele colocou? Será que ele está gostando desse cheiro do perfume? Nesse texto, o menino queria escapar do cheiro forte do perfume, ficar protegido do sol, fingir que estava muito gripado, vestir uma fantasia. Então, a letra A, ele estava tentando fugir do cheiro do perfume forte da Mônica. Leia o texto abaixo. O pássaro azul. Um pássaro azul cantava uma canção engraçada. O sabiá ouvia e se divertia. Quantas sílabas, pedaços, tem a palavra cantava? Então, quando eu falo em sílabas, é quantas vezes eu abri a boca para falar essa palavra, tá? Então, cada pedaço é uma sílaba. Então, eu tenho aqui tá, vá. Resposta certa, 3. Alternativa C. Leia o texto abaixo. Olha, caramelo, uma amora madurinha. Já sei, a gente aposta uma corrida até aquela pedra lá na frente e quem chegar primeiro ganha a pedra. No último quadrinho, a palavra nhoque indica assovio que o caramujo deu, barulho da mordida do caramujo, tropeço da borboleta na pedra, voo da borboleta até a pedra. Então, aqui, olha, ele já tá até com a boquinha, né? Mastigando, comendo, nhoque. Então, é o barulho da mordida do caramujo. E a última questão, leia o texto abaixo. Hortinha. Cada vez mais as pessoas estão percebendo a importância de ter uma alimentação saudável e a boa notícia é que podemos cultivar esses alimentos dentro de casa. É isso mesmo. É muito fácil cultivarmos uma hortinha dentro de casa e comer alimentos saudáveis todos os dias. Tudo começa com a escolha do local adequado. Se você mora em uma casa com jardim, pode plantar num espaço pequeno do próprio jardim, separado das outras plantas. Mas se você mora numa casa sem jardim ou em um apartamento, pode plantar até mesmo em vasos. Qual é o assunto desse texto? E nessa daqui, a maioria dos alunos se confundiram, porque colocaram que o assunto é alimentação saudável, mas não é. O assunto aqui é a preparação de uma horta. O tempo todo ele está falando de ter uma horta em casa. Tendo uma horta em casa, eu vou ter alimentos saudáveis, vai ser a consequência. Mas o assunto principal do texto é a hortinha em casa, tá? É escolher o lugar,
Se tiver jardim, pode ser no jardim, se não, plantar em vasos. Então, sempre se referindo à horta, tá? Não é, então, alimentação saudável. Letra B, a preparação de uma horta. Casas com jardim também não. Plantações em vasos também não, tá? Porque fala de tudo isso, mas é necessário sempre voltar ao texto para ver o principal assunto. Nesse caso, letra B, a preparação de uma horta. Então, por mais simples que tenha sido essa diagnóstica de retorno, nós pedimos que vocês façam as correções e leia novamente onde vocês erraram para perceber por que erraram, tá bom? Um grande abraço para vocês.